O impacto do vídeo do Nicolas no governo Lula é gigantesco. Vai isolar o Lula porque os grandes amigos e os amigos mais fortes não vão se manifestar para defendê-lo. E quem que é o maior amigo, o irmão mais velho, o que poderia ter aí uma possibilidade de proteção do nosso Lula, do nosso querido Lula, seria o STF. E o STF não vai se manifestar. Isso por diversos fatores que eu já citei nos outros vídeos. Ele não está em posição para dobrar a aposta e se distanciar de forma clara da democracia, como ele já fez outras vezes. Dessa forma, ele vai deixar o Lula sangrar sozinho. E como qualquer indivíduo que sangra no meio da política brasileira, tem muito tubarão que sente o cheiro e vai tentar pegar o seu pedaço. E, obviamente, reforço, Lula está sozinho, ele acabou de perder um grande aliado, que era o PDT, que está totalmente envolvido nessa crise do INSS, que foi a grande temática do vídeo do Nicolas. Dito isso, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e curta o vídeo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir informar no Brasil, menos voto o Lula vai ter em 26 e a gente ganha essa guerra. Em 2026 não vai ser uma eleição, vai ser uma guerra entre a liberdade e a ditadura, e a gente tem que trabalhar para a liberdade ganhar. Dito isso, vamos começar aqui a assistir essa obra de arte do Nicolas. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo... Norte e Nordeste, quem votou no Lula. Ou seja, o Lula focou em roubar quem votou nele, o que é bizarro. Ou seja, a galera do Norte e Nordeste vão ser os mais impactados e, obviamente, é onde o Lula vai perder mais voto, possibilitando a vitória esmagadora em 26. Aí vai depender também da direita escolher algum candidato que não tenha uma grande rejeição. Todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte... Isso aqui foi muito bem feito, tá? Porque essa parte ele poderia ter escorregado, que seria fatal. Como assim, Floriano? Porque a fraude não roubaram 90 bilhões, tá? Não roubaram 90 bilhões. A força-tarefa que apura a fraude do INSS está avançando para uma nova frente de investigação. Empréstimos suspeitos que devem ser investigados dentro dos quase 90 bilhões em consignados liberados, apenas no ano de 2023. Ou seja, foi o total de volume de consignado, que tem muita coisa legal dentro, foi 90 bilhões. E dentro disso teve 35 mil reclamações. Pode ser um valor de 2, 3 bilhões aí de roubo, mas não é o total. Ou seja, ali, se ele dá uma escorregada, mas ele replicou exatamente o que a Globo falou. Ou seja, ele se protegeu para caso alguém venha atrás dele, também tem que processar a Globo primeiro. Porque ele replicou e ainda colocou a Daniela Lima ali como escudo. Ou seja, essa parte ele poderia ter escorregado. E tem um vídeo aqui que eu compartilhei até de outro deputado que ele escorregou nesse vídeo. E só depois que eu fui entender bem a fundo e percebi que esse escorregão pode ser fatal. Pode ser fatal. E se você que postou esse vídeo estiver vendo, apaga o vídeo, porque pode ser fatal para o senhor. Ou seja, não foram roubados 90 bilhões, vai ser investigado dentro dos 90 bilhões, mas na minha humilde concepção vai ter aí alguns bilhões no meio dessa brincadeira que vai aumentar aquela conta de 6 bilhões para, sei lá, 8, já se fala em 8 bilhões desde 2016, possivelmente chegando, sei lá, 10, 12, algo gigantesco de qualquer forma, mas vamos continuar o vídeo. Aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019,
a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou, no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Mas presta atenção nessa jogada que ele fez. Ele colocou que a esquerda derrubou a lei, que está correto, tá? Está muito correto. Mas olha que interessante essa parte aqui. Já está rolando a votação da CPI. E quando a gente vai observar que quem está votando a favor da CPI dos aposentados, da investigação dos roubos dos aposentados, é só a direita. Tem uma galera do centrão também, mas a maior parte é direita. Não tem esquerda. Cadê o PT? Cadê o PSOL? Não tem. É do centro e direita. Ou seja, é mais uma parte que vai ter uma comunicação muito fácil. A partir daí. Ou seja, vai ser mais um ponto que o governo vai sentir. E o Nicolas fez um vídeo excelente que não acabou. Vamos continuar aqui. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Aqui eu acho que faltou ele falar que não apenas não fez nada, quanto trocou e colocou um cara que está envolvido, olha só. Aqui mostra, ó, após escândalo no INSS, Lula troca ministro e nomeia Valnei Queiroz. Valnei, atual secretário executivo da pasta, já estava ciente das denúncias desde 2023, ou seja, ele poderia ter colocado esse dado também, não sei se ele excluiu de propósito, mas seria um dado interessante também, porque tirou um cara que estava lá, viu e fez vista grossa e colocou um segundo cara que fez vista grossa. Não fez nenhum sentido essa troca, não fez nenhum sentido. E esse cara vai cair, tá? Esse cara vai cair com alto grau de confiança em pouco tempo. Talvez não caia agora porque ele não quer chamar atenção, ou vai cair por pressão da direita, que já tá fazendo, a oposição já tá fazendo muita pressão, mas esse cara vai cair, esse cara não vai resistir, porque simplesmente ele já perdeu o apoio do PDT, então não tem por que manter esse cara. Essa é a lógica. Dito isso, vamos continuar o vídeo. Engraçado, né? Se o pobre erra um CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma.
Tudo isso está acontecendo e Isso aqui é bizarro. Você pegou um cara corrupto, o cara. Não sei se o cara é corrupto, vou corrigir. Um cara que tava ali no meio de alguma corrupção, pode não ter participado, mas estava no meio, e agora ele tá no meio pela segunda vez. E, pô, não faz o menor sentido. Aí dá abertura e toma e vai cair. sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Olha isso, ele falou dessas duas redes sociais e eu vou abrir elas aqui para vocês verem o que aconteceu até agora, tá? Vamos começar com o Hugo Mota. Ele também postou nos stories, tá? E ele mandou uma publicação específica para a galera comentar. Vamos lá, começar com o Hugo Mota. 203 mil seguidores e presta atenção nos comentários, tá? 27 mil nessa publicação, 22 mil nessa publicação, 3 mil, 2.700, 2.200, 1.800, 2.000 e pouco, 1.000, 1.000 e pouco. Ou seja, esse aqui é o normal. 1.000 é o normal para o Hugo Mota. Agora vamos ver os comentários, tá? Vamos abrir aqui, deixa eu ver se vai carregar os comentários que não estava carregando. Porque acho que é muito comentário. Eu coloquei aqui, fiz o meu papel também. E vem aqui, ó. 90 bilhões, meu bem. 90. Cadê seu pronunciamento? CPMI do INSS. Cadê? Cara, é muita gente, muita gente, muita gente. E qual que é o engraçado? Quem comentou aqui elogiando ele, que não tá aparecendo por sinal, basicamente foi esculachado. Começou a ter um monte de coisa embaixo, apertando ele, bizarramente assim, sabe? Então, ó, olha a quantidade de gente. Foram 27 mil pessoas apertando o cara. Tá bom, se não foi 27, foi 26, porque ele tem um 1.000 ali de natural. Foi muita gente. E esse aqui foi outro post que o Nicolas compartilhou, mandando a galera comentar. E a mesma coisa aconteceu. Muita gente, é muita gente. Ó, e essa galera aplaudindo. Aí você vem aqui nos comentários, o comentário do comentário, deixa eu ver se vai carregar. Não tá carregando, deixa eu ver se esse aqui vai carregar. Não tá carregando por algum motivo aqui, deu algum erro. Mas basicamente, quando você vai nos comentários, dos comentários de gente aplaudindo isso aqui, simplesmente é humilhação completa, tá? Tipo, falando, você é vendido, não sei o quê. Ou seja, vai pressionar o homem, vai pressionar o homem. E quando você vem aqui para a rede do Alcolumbre, a mesma coisa. 10 mil comentários, 24 mil comentários, 2 mil, 1.000 e pouco, 1.000. E nesses comentários que tem menos, também tem comentário da CPI, tá? 200, 100 e pouco. O Alcolumbre tem um engajamento bem mais baixo até do que o Hugo Mota, tá? Vocês vão perceber que tem 300, muito pouco comentário. Mas basicamente, quando você abre a última publicação, você vê também uma enxurrada. Eu não sei se ele bloqueou, mas não está carregando aqui para mim os comentários, mas eu já tinha aberto antes, tinha visto uma enxurrada que vai carregar. Uma enxurrada, basicamente uma enxurrada, ó. CPI 90 bilhões de INSS, aí a galera do excelente trabalho, vem uma galera normalmente criticando, CPI 90 bi, CPI, e daí para baixo é só isso. Ou seja, o Nicolas jogou uma galera para pressionar CPI INSS agora, CPI já, ou seja, ele colocou uma pressão e uma pressão que é uma bazuca. Ou seja, temos que ver como que essa galera vai reagir a isso tudo. Mas pelo que tudo indica, eu acho que eles não vão dobrar a aposta. Acho que eles vão sentir o impacto, eu acho que vai ser pautado. E pelo que parece, o Lula já está tentando articular. Ó, nessa matéria aqui, o que mostra, tá? Segundo o Lauro Jardim, presta atenção. Olha aqui, ó. Governo Lula articula para barrar CPMI do INSS. O governo Lula está mobilizando uma estratégia para impedir a instalação da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito, que visa a CPMI, que visa investigar suspeitos de fraude no Instituto Nacional, ou seja, INSS. Segundo informações do coluna Lauro Jardim, publicado no 5 de maio de 2025, o Palácio Planalto está atuando para desmobilizar o apoio parlamentar da CPI, que já conta com as assinaturas necessárias para sua criação. A estratégia inclui articulação política para convencer parlamentares a instituírem suas assinaturas do requerimento CPMI. O que ele fez? Ele mandou o Alcolumbre viajar
para ganhar mais tempo para desarticular. Mas, amigos, depois desse vídeo, esquece, eles vão ganhar muito mais assinatura. Isso vai passar como um caminhão, eles não vão conseguir segurar. Isso vai ser devastador para o governo. E lembrando, o STF está imobilizado, o STF não pode fazer nada, vai ficar muito feio e vai colocar o STF num risco gigantesco se fizer alguma coisa. Ou seja, tem tudo para essa CPI passar, e se a direita quiser pautar um impeachment em seguida, não é difícil. Eu acho que não vai pautar por questão de estratégia. Mas vamos continuar aqui, presta atenção. E peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Esse final foi sensacional, o Nicolas deu uma aula gigantesca. E agora vamos dar uma olhada aqui nas métricas, tá? 2,6 milhões de curtidas em 6 horas. Em 6 horas ele alcançou 35 milhões de visualização só no Instagram. Comentários, a maioria, eu não vi nenhum negativo, tá? Mas também acho que pra mim vai aparecer principalmente os positivos. Porque eu não sigo a galera da esquerda que eu acho que vai criticar ou coisa parecida. Ou seja, foi muito comentário, foi papo de 1 milhão de comentários, se eu não me engano. Tem que verificar depois. Foi simplesmente um caminhão passando por cima do governo. E não acabou, tá? Aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Deixa eu pausar aqui, ó. Esquerda triste, Brasil feliz. Pesadelo de Nicolas na minha tela de novo. Meu Deus, cada stories que eu abro é alguém repostando vídeos do Nicolas. PQP, que país contenda. Nem sei o que significa isso. Top combinações que eu mais odeio na vida. É o Nicolas Ferreira com fundo preto. Ai meu Deus, o povo compartilhando o Nicolas Ferreira nos stories. Não aguento mais isso, chega. E aí vai disso para pior. Ou seja, a esquerda tá chorando. E não tem argumento, não fala que ele tá mentindo, não falou mais nada. Porque a última vez que teve o vídeo falou que ele tava mentindo e não deu certo. E ele também começa a compartilhar várias pessoas indicando que teve muito desconto. Ó. Ah, o meu desconto veio de 2025 e parou em 2019. Por quê? Em 2019 o Bolsonaro passou aquela lei que conseguiu diminuir muito a fraude. Acho que foi 200 milhões de quedas. Se você pega lá o gráfico certinho, foi 200 milhões ou 150 e volta a crescer em 22 depois que a lei é derrubada. Ou seja, ele começa a postar uma sequência de stories nesse sentido. Aí esse aqui foi o post que ele fez também, pedindo pra galera cobrar lá o Davi Columbre e o Hugo Mota. E aqui você pode perceber, ó, mais gente falando que descobriu que estava sendo descontado, R$45 e tudo mais. Ou seja, vai ter fila, vai ter muita gente nos bancos. E o que ele explicou de forma muito clara nesse vídeo? Lula se pronunciou e disse que o irmão não é dele, e sim do Bolsonaro. E essa é a essência. A essência é que a esquerda está colocando sempre a culpa no Bolsonaro. Só que não está colando mais, amigo. Não está colando mais. Porque simplesmente vai fazer o quê? Olha que dado grotesco isso aqui, ó. Aposentados rurais foram 67% das vítimas do INSS. Ou seja, o cara que teve a educação roubada, o cara que trabalha que nem um infeliz, o cara que ganha um salário mínimo e mora longe e tem que produzir sua própria comida e continua pagando imposto, é roubado, porque ele utilizou da ignorância desse coitado. Ou seja, isso vai ter uma repercussão gigante, isso teve a maior parte no Norte e no Nordeste, isso vai matar o Lula nas eleições de 2026. Mas compartilhe esse vídeo para a gente conseguir informar o brasileiro e não deixar ninguém votar nesse infeliz em 2026. Dito isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e até a próxima. Um abraço!